Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de sermões aqui na igreja. E agora nós vamos fazer uma série de mensagens no livro do profeta Ageu. Obviamente vai ser uma breve série, né? Ageu tem apenas 2 capítulos. Eu ainda não fiz o levantamento de quantos sermões, né? Porque acaba que, se eu vou dividir mais ou menos, né? Acaba que na medida que a gente vai estudando, né? Mas eu acredito que entre 6 a 8 sermões, ou talvez até mais, devem ser gastos na exposição do livro do profeta Ageu. E hoje a nossa mensagem está concentrada no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Então, convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Ageu, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa, prestando bastante atenção na palavra do Senhor, com reverência e santo temor. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, e diz assim a palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Até aqui, irmãos, vamos orar. Deus bendito, a tua palavra está diante de nós, Pai. E agora nós te suplicamos que, pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente para recebermos a tua palavra, Pai, o alimento espiritual que vem da parte do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, que a tua palavra venha nos exortar, venha nos constranger, e que através da tua palavra, Pai, possamos ajustar, corrigir tudo aquilo que está em desordem em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de mim, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai, e que o que for dito aqui não seja aquilo que está no meu coração, mas aquilo que está na tua palavra, que a minha glória não seja exaltada, mas somente a glória do Senhor, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quais são as coisas que você mais prioriza na sua vida? Eu acho que essa é a pergunta mais básica para nós começarmos essa nova série de mensagens em Ageu. Quais são as coisas que você mais prioriza na sua vida? Todos nós temos algumas coisas nas quais nós valorizamos mais, damos mais prioridade. Talvez você priorize momentos em família, talvez você priorize se preparar para uma carreira de sucesso em sua vida, talvez você priorize mais estar com seus amigos. O ponto é, meus irmãos, que nenhuma prioridade deve ultrapassar o compromisso que nós temos com o nosso Deus. Esse é um assunto extremamente sério, irmãos. O quanto nós priorizamos as coisas de Deus acima das nossas coisas. Irmãos, às vezes nós não priorizamos a agenda de Deus como deveríamos.
Nós deixamos de fazer as coisas que nós sabemos que precisamos fazer por motivos pequenos. O quanto os nossos compromissos são mais importantes do que os compromissos de Deus. Irmãos, o que pode acontecer com uma certa frequência em nossas vidas é a nossa agenda não estar alinhada com a agenda de Deus. Na verdade, a nossa agenda deveria ser a agenda de Deus. Mas o que acontece às vezes, na prática, é que nós afirmamos servir um Deus, afirmamos fazer parte de um reino que exige de nós um compromisso, mas nós não dedicamos as nossas vidas em prol deste reino. Afirmamos fazer parte de um reino, mas nós temos zero prioridade com este reino em nossas vidas. Irmãos, essa é uma característica dos nossos tempos. O individualismo, o egoísmo tem nos levado a colocar sempre as nossas prioridades acima das coisas de Deus. Nós não priorizamos um tempo de qualidade de leitura das Escrituras, um tempo de qualidade de oração, nós não priorizamos um momento de culto familiar durante a semana, e além de não priorizar as coisas de Deus durante a semana, nós também não priorizamos as coisas de Deus no domingo, que é o dia do Senhor. Quais são as suas prioridades? E geralmente nós nos enganamos a nós mesmos para não priorizar as coisas do reino de Deus. Irmãos, quando é para justificar a nossa negligência com as coisas de Deus, nós somos criativos. Nós temos doutorado nisso. Essa é a verdade. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que Deus cumpre a sua vontade. Deus cumpre a sua agenda, independente da sua má vontade, independente da sua negligência com as coisas dele. E esse assunto, meus irmãos, nos leva diretamente para o livro do profeta Ageu. E como essa é a primeira mensagem que nós estamos tendo aqui no livro de Ageu, eu acho importante nós dedicarmos um pouco de energia para nós entendermos o contexto histórico por trás de Ageu. Os irmãos devem se lembrar que entre os anos 605 e 586 a.C., a Babilônia fez um caos em Jerusalém. Lembrando os irmãos aqui, um parêntese, que a contagem de anos antes de Cristo é decrescente. 605, 604, 603, até chegar no ano 586. Por volta do ano 586, Nabucodonosor proferiu a sua última investida contra Jerusalém, fazendo a sua terceira e última deportação de judeus. E foi nessa investida que ele destruiu completamente Jerusalém, o templo e as muralhas e a cidade. Acredita-se que talvez o próprio Ageu era um dos que chegou a viver em Jerusalém e foi deportado para a Babilônia. Tudo isso aconteceu depois que a nação de Judá, reino do sul, o reino estava dividido, se afundou completamente no pecado e na idolatria. Quando o povo chegou na Babilônia, exilados, muitos acreditavam que aquele momento iria passar logo, que rapidamente eles voltariam para Jerusalém e tudo ia se normalizar. E naqueles dias, muitos falsos profetas estavam profetizando isso. Não, fiquem tranquilos, que daqui a uns dias vocês já estão de volta em Jerusalém. Até que Deus levantou o profeta Jeremias para escrever uma carta aos exilados. Nós lemos essa carta na liturgia. E nessa carta, Jeremias jogou um balde de água fria nos exilados da Babilônia. Ele disse: podem construir as casas de vocês aí na Babilônia, casem, gerem filhos, cresçam na Babilônia, porque o cativeiro de vocês vai durar 70 anos. Há uma discussão complexa, irmãos, sobre a partir de qual momento começou a ser contado esses 70 anos. Muito provavelmente, quando Jeremias
enviou a carta, os 70 anos já estavam sendo contados, mas é uma discussão para outro momento, é uma discussão um pouco complexa. Então, em torno de 47 anos haviam se passados, e por volta do ano 539, o Império da Babilônia entrou em ruínas. O Império Persa finalmente toma conta do Império da Babilônia. E o Império Persa, pela providência de Deus, isso é importante, irmãos, até mesmo as estratégias políticas e militares de cada um desses impérios, eu coloco tudo na conta da providência de Deus. E pela providência de Deus, os persas tinham uma estratégia distinta dos babilônios. Quando Ciro conquistou a Babilônia, os judeus provavelmente se lembraram das profecias de Isaías. Isaías profetizou a respeito de Ciro. E Ciro, o imperador persa, reverteu a política da Babilônia e decretou um edito importante. Ele permitiu que várias nações que estavam exiladas na Babilônia pudessem voltar para suas terras de origem. Obviamente, eles continuariam pagando tributos, impostos e etc., pagando para os persas, né? Mas quando Ciro permitiu que os judeus exilados voltassem para Jerusalém, foi quando começou a se perceber a situação dramática, espiritual que estava o povo judeu. Pouquíssimos judeus quiseram voltar. Pouquíssimos, irmãos. Basta você olhar a quantidade de pessoas que foram levadas cativas de Jerusalém para a Babilônia, comparando com a quantidade de pessoas que voltaram. Aproximadamente 600 mil homens do sexo masculino, foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. Se a gente juntar as crianças e as mulheres, com certeza passa de 2 milhões de pessoas. E quantos judeus quiseram voltar para Jerusalém? 50 mil apenas. Muito pouco, irmãos. Esdras dá esse número exato no capítulo 2. O restante preferiu ficar na Babilônia. Já tinham os seus negócios, os seus comércios, seus filhos nasceram na Babilônia, não quiseram voltar. Essa era a luta interna do salmista lá no Salmo 137. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca para que eu nunca mais cante, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então esse grupo, pequeno grupo de exilados, totalizando aproximadamente 50 mil pessoas, retornaram para Jerusalém para reconstruírem o templo sob a liderança do sacerdote Josué e do governador Zorobabel. E as obras começaram. Esdras, capítulo 3, registra o início da obra. O povo foi para Jerusalém, chegou a construir os alicerces do templo, mas os desafios começaram a surgir logo no início do empreendimento. E é muito interessante que Esdras, eu recomendo os irmãos lerem o livro de Esdras, vai ajudar demais para você entender Ageu, porque Esdras registra perfeitamente os acontecimentos desse momento da história. E no capítulo 3, eles começam a obra, lançam os alicerces do templo. No capítulo 4, Esdras narra a oposição que os judeus começaram a sofrer. Oposição ferrenha, irmãos, das nações vizinhas. Os vizinhos de Jerusalém não queriam que a cidade fosse reconstruída, principalmente o templo. No capítulo 4 de Esdras, o capítulo 4, bem lá no finalzinho, diz assim: então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar os planos deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Diante dos desafios, da oposição, da falta de recursos, a obra foi paralisada ainda no governo de Ciro. Acredita-se que a obra ficou paralisada cerca de 16 ou 18 anos. Enquanto isso, uma turbulência estava ocorrendo no reino da Pérsia, que era o reino que os judeus ainda estavam sujeitos.
Ciro foi morto numa campanha militar no ano 530. Depois assumiu um outro imperador, chamado Cambises, que sofreu uma tentativa de golpe. Depois da morte de Cambises, eis que sobe ao trono Dario, o novo governador da Pérsia. No capítulo 5 de Esdras, já é no reinado de Dario. É no reinado de Dario que Ageu e Zacarias entram em cena. Juntos, esses dois profetas são conhecidos como os profetas da restauração. Deus levantou esses profetas para exortar o povo a levar a sério a reconstrução do templo. A obra estava paralisada, o povo estava desanimado. E falando especificamente de Ageu, foi no ano 520 que esse profeta iniciou o seu ministério. A duração do seu ministério, que nós temos registrada aqui no livro de Ageu, durou exatamente 4 meses. Ao longo desses 4 meses, Ageu entregou 4 mensagens proféticas. E essas 4 mensagens estão nos 2 capítulos do profeta Ageu. A primeira mensagem, que vai do verso 1 até o verso 15 do capítulo 1. Depois, Ageu capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Depois, Ageu capítulo 2, verso 10 a 19. E por fim, Ageu capítulo 2, verso 20 a 23. Algumas dessas mensagens eu pretendo dividi-las em mais de um sermão, como é o caso da primeira mensagem, tá? Então, a reconstrução do templo, irmãos, de Jerusalém é o tema central de Ageu. No próximo sermão, eu ainda vou falar sobre a importância da reconstrução do templo para os planos redentivos de Deus. Mas o livro de Ageu cumpre um papel extremamente importante, pois é nesse livro que nós podemos notar que Deus ainda tem um compromisso com o seu povo da aliança. Ele quer que o seu povo reconstrua o templo, o símbolo máximo da sua presença no meio do povo, sob a liderança, preste atenção, sob a liderança de um legítimo descendente de Davi, Zorobabel. Zorobabel era o legítimo descendente do reino do sul. Tanto o templo quanto Zorobabel apontam para Cristo. O templo era um símbolo visível de Emanuel, Deus habitando no meio do seu povo, que encontra o seu cumprimento pleno da pessoa de Jesus, aquele que veio e tabernaculou entre nós, que nós vimos lá no Evangelho de João. No Novo Testamento, o próprio Jesus é o templo. Nesse sentido, a mensagem do livro vai muito além do que meramente a reconstrução de um edifício, até porque esse edifício seria muito inferior ao edifício anterior. Mas a mensagem vai além disso, irmãos. Essa mensagem não fala meramente da reconstrução de um templo, mas da reconstrução do próprio povo de Deus. No fim, um novo templo de fato vai ser construído, mas um templo composto de pedras vivas, das quais nós fazemos parte. Mas vamos direcionar nossa atenção para a primeira mensagem de Ageu, propriamente dito. Nessa primeira mensagem, Ageu vai fazer uma acusação contra o povo. Uma acusação de negligência. Negligência para com a casa de Deus, para com o templo. Essa primeira mensagem é uma exortação para todos os crentes, irmãos, em todas as épocas, a respeito da nossa inversão de prioridades. Era assim que estava vivendo o povo nos dias de Ageu. Eles estavam tomando conta dos seus negócios, enquanto o templo, a casa de Deus, permanecia em ruínas. Então esse livro começa no verso 1, que nós temos como se fosse o cabeçalho do livro. Diz no verso 1: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Nesse primeiro verso, nós temos o cabeçalho de Ageu, onde nós encontramos todas as informações para situar o livro na história. E foi no ano de 520, durante o reinado de Dario,
que Ageu começou a sua profecia. E os irmãos vão notar isso, que o livro de Ageu é um livro obcecado por datas exatas. É um livro obcecado por datas exatas. O livro menciona marcos cronológicos e precisos pelo menos umas 6 vezes. E Ageu, quando ele vai começar uma nova mensagem, ele fala exatamente o dia que ele entregou essa mensagem, mencionando precisamente o ano, o mês e o dia. Padrão de data americano, né? Ano, mês, dia. Nós não podemos ignorar isso. Há uma razão para Ageu se preocupar tanto com essas datas, pois essas datas precisas e exatas servem para lembrar do relógio teológico de Deus. Como disse um teólogo, o tempo está passando, o tempo profetizado por Jeremias está chegando ao fim. No nosso calendário, o dia em que Ageu menciona aqui foi provavelmente no dia 29 de agosto de 520, que Ageu se dirigiu a Josué, filho de Josadaque, e a Zorobabel, bem como todo o povo. Foi nesse dia que Deus decidiu que era hora de acordar o povo. No calendário judaico era no primeiro dia do mês, bem no início da festa da lua nova, portanto, dia de adoração pública. Nessa época do ano, estava chegando o fim da colheita. O povo estava preocupado com as suas colheitas. Ninguém estava preocupado com mais nada. Era fim da colheita, está chegando o tempo, vamos terminar de fazer a colheita logo. E esse detalhe é importante para Ageu, pois ainda na primeira mensagem ele vai falar da colheita, ele vai falar da colheita infrutífera do povo. E os personagens aqui são Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel, filho de Salatiel. O destaque aqui recai sobre Zorobabel, que era neto de Jeoaquim, que foi rei de Judá. Isso significa que Zorobabel era um herdeiro legítimo do trono de Davi, uma figura extremamente importante que vai ser mencionada ainda no livro. E a partir do verso 2, o profeta começa então a acusação contra o povo. Diz o verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Veja que o que Ageu vai dizer aqui agora não é um sentimento dele, não é uma percepção sua sobre a realidade do povo, mas é a própria palavra de Deus. E ele diz: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja como Deus se dirige ao povo através de Ageu. O Senhor não diz meu povo, mas ele diz este povo. É uma expressão de reprovação, irmãos. Quando Deus foi falar com Moisés sobre a dureza do povo no deserto, Deus disse isso: tenho visto este povo que é dura cerviz. Quando Deus foi exortar o povo através do profeta Isaías sobre a hipocrisia na adoração, Deus disse: este povo me honra com os lábios. Portanto, essa expressão é uma expressão de reprovação. Deus está irado com a negligência do povo na reconstrução do templo. Não priorizar as coisas de Deus é algo que provoca a sua reprovação diante de nós, irmãos. Deus está irado com a negligência do povo. O verso 2 é a perspectiva do povo sobre o templo. Na perspectiva do povo, ainda não chegou a hora de reconstruir o templo. Veja que a resistência não é sobre reconstruir o templo. Todos eles concordavam que isso seria uma bênção. Todos eles queriam ver o templo reconstruído. A questão não é que eles não queriam reconstruir o templo, mas a questão é que para eles a hora ainda não tinha chegado. Estavam empurrando com a barriga. O problema era sobre o momento de fazer isso. Depois de uma tentativa frustrada, onde sofreram ferrenha oposição, eles concluíram que talvez ainda não era o momento adequado para isso. As condições não eram favoráveis.
condições que envolviam oposição, crise financeira, recursos financeiros para a obra de reconstrução do templo. O senso comum era esse: não chegou o tempo, ainda não é hora, vamos empurrar com a barriga um pouco mais, pois ainda não é o momento certo, vamos priorizar outras coisas. Veja que o verso 2 é como se fosse a agenda do povo. E no verso 3, Ageu pela segunda vez diz que o que ele vai dizer agora é a palavra de Deus. Ele diz no verso 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Percebe a contradição aqui, irmãos? Se esse tempo fosse realmente um tempo ruim para construir a casa de Deus, por que seria um tempo bom para construir as suas próprias casas? Essa é a acusação, irmãos. Essa palavra apainelada é uma palavra bem comum, usada especificamente para descrever o templo de Salomão. A palavra sugere que enquanto a casa de Deus estava em ruínas, eles construíram as suas próprias casas, e casas construídas com painéis de cedro, material de qualidade, material utilizado no templo, material de luxo. Algumas traduções até trazem casas luxuosas. E ao edificarem as suas próprias casas, eles desmentiram a sua própria reivindicação de que ainda não era tempo de reedificar a casa de Deus. Mas já que o tempo não é favorável, as condições não são boas, por que vocês estão morando nas suas próprias casas enquanto a minha casa permanece em ruínas? Quais são as suas prioridades? Os irmãos conseguem perceber que há um abismo entre a agenda do povo e a agenda de Deus? Para o povo ainda não chegou o tempo, mas apesar disso, eles edificaram as suas próprias casas. E na agenda de Deus, já é tempo de edificar o templo. A profecia de Jeremias está para se cumprir. Irmãos, qual é o retrato do povo dos dias de Ageu, quando olhamos para esse texto? Um povo centrado em si mesmo, que negligenciava a casa do Senhor. O pecado do povo era a complacência com a falta de progresso na construção do reino de Deus nos seus dias. Não tinha desculpas, irmãos. Falta de tempo, falta de recurso, nada disso poderia ser usado como desculpa para a paralisação da construção do templo, uma vez que as suas próprias casas já estavam construídas. O ponto aqui, irmãos, não tinha a ver com a edificação das casas do povo, mas com o fato de habitar nelas, enquanto a casa do Senhor permanece inabitável. Quais são as suas prioridades? Irmãos, não existe meio termo. Se fazemos parte do reino de Deus, nós temos um compromisso com esse reino. Será que você tem priorizado as coisas do reino de Deus? O reino de Deus, o templo, não era prioridade na vida do povo dos dias de Ageu. E Deus estava irado contra isso. Quantas desculpas nós inventamos, irmãos, para não priorizar as coisas de Deus? Questões financeiras. O povo dos dias de Ageu criaram essas desculpas. Não, ainda não é hora, está tendo muita oposição, é uma obra cara, vai dar trabalho, a colheita parece que não foi muito boa, não vai ter recurso, então
Eu acho que Deus está mostrando que ainda não é tempo. Vamos empurrar com a barriga. Enquanto isso, vamos construir nossas casas de luxo. Quais são as suas prioridades? Isso nos leva para Cristo, irmãos. Pois Cristo foi aquele que de fato teve zelo pela casa de Deus. Como corpo de Cristo no mundo, a igreja é agora o novo templo, composta tanto de judeus quanto de gentios. Na igreja, nós que somos cristãos, estamos sendo edificados, juntos como um santo lugar de habitação para Deus, pelo Espírito Santo. O que significa para nós hoje construir a casa de Deus? Significa servi-lo, tornando evidente a sua presença neste mundo, seguindo o exemplo de Cristo, que verdadeiramente teve zelo pela casa do Senhor. Cristo teve zelo pela casa do Senhor, irmãos. Mas veja, se para nós hoje construir a casa de Deus significa servi-lo, tornando evidente a sua presença no mundo, eu e você sabemos que construir a casa de Deus, em última análise, não será feito pelo nosso próprio zelo, mas pelo zelo de Cristo. Foi o próprio Cristo que disse no Evangelho de João: o zelo da tua casa me consumirá. Naquele momento, os discípulos tinham pouco ideia do que significava ser consumido pelo zelo da casa de Deus. Para Jesus, ser consumido pelo zelo da casa de Deus ia muito além do que fazer um chicote e expulsar os cambistas do templo. Na verdade, essa era a parte mais fácil. Seria uma tarefa muito mais penosa para Cristo vir como Salvador, tornar os pecadores aptos para viverem na casa de Deus para sempre. Fazer isso iria requerer que Deus Pai usasse um chicote contra o próprio Filho, para que ele recebesse em si mesmo a punição que os nossos pecados merecem. Jesus Cristo, sim, irmãos, teve zelo pela casa de Deus. Como disse um pregador, de um lado, o próprio Jesus demonstrou zelo pela casa e pelo reino de Deus, que nós não temos, purificando o templo terreno e criando outro povo para adorar a Deus. Seu zelo pela casa de Deus foi agora acreditado a nós, como se fosse propriamente nosso. Por outro lado, Jesus também tomou sobre si a punição que merecemos pelo nosso erro egocêntrico de não buscar o reino de Deus e construir a sua casa. Nosso pecado de estar perpetuamente interessado apenas em construir nossas próprias casas e nosso reino, enquanto achamos difícil amar pessoas na igreja, foi colocado na conta dele. Na falta de zelo pela casa de Deus, nossa falta de zelo pela casa de Deus foi paga na cruz. Ele sim, meus irmãos, teve zelo pela casa do Senhor, e esse zelo consumiu na cruz. O zelo que Cristo teve pela casa do Senhor, Deus foi consumido na cruz por esse zelo, para que ele tornasse você pedras vivas deste grande edifício que é a igreja de Cristo. Irmãos, Deus é aquele que está construindo o seu novo templo, a igreja, por meio do seu Espírito Santo, como diz Paulo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E a pergunta, irmãos, é se você faz parte disso. Você faz parte desse novo templo edificado para a habitação de Deus no Espírito? A resposta dessa pergunta parte da resposta da pergunta inicial. O que você tem priorizado na sua vida? Irmãos, a coisa mais fácil hoje é você deixar de servir a Deus e a igreja. E tem muita gente que coloca na cabeça: não, eu estou servindo a Deus, só não estou servindo a igreja. Me ajuda aí, né? Isso não cola. Isso não cola, porque a igreja é esse novo templo. Não tem como você servir a Deus sem servir a igreja.
que é o corpo de Cristo. As dificuldades na vida tornam-se uma desculpa para centrarmos nossa existência em nós mesmos. Nós tomamos os recursos e dons que temos e gastamos conosco. Aquilo que poderia ser usado no serviço do Senhor e no serviço aos outros. Quantas coisas hoje, irmãos, competem com a nossa dedicação ao Senhor. E aqui, irmãos, eu não estou falando exclusivamente da igreja local, mas considere na sua vida também. Quantas coisas no seu dia competem com o momento que você tira de leitura bíblica e oração. E aqui eu me dirijo também para as crianças. O quanto antes vocês aprenderem a colocar as coisas de Deus e do seu reino em primeiro lugar, melhor será. Aprendam a priorizar as coisas de Deus. Vocês vão sofrer menos. Ainda na primeira mensagem, Ageu vai falar sobre as consequências que isso trouxe para o povo. Olha, vocês trabalham e não produzem nada, porque vocês não estão colocando o meu nome em primeiro lugar. Aprendam o quanto antes a colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, isso é um problema dos nossos dias. Nós vivemos, às vezes, centrados em nós mesmos. Não priorizamos as coisas do reino. Você, às vezes, afirma fazer parte, não, eu faço parte do reino de Deus, mas o reino de Deus tem zero prioridade na sua vida. Você não liga, você não se importa. Você não se envolve, você não dedica tempo. O reino de Deus, irmãos, exige de nós compromissos. O reino de Deus exige de nós comprometimento. O reino de Deus não é pura e simplesmente uma sociedade em que você paga uma cota mensal para fazer parte. Não, irmãos. Exige de você um comprometimento. Exige que você gaste esforço, energia. E não é fácil. Às vezes é desgastante mesmo, irmãos. Mas quantas vezes você prefere priorizar as suas coisas acima do reino de Deus? Prioriza a sua vida acima do seu próprio compromisso com Deus na semana. E veja, irmãos, o seu compromisso com Deus ao longo da semana reflete o seu compromisso com Deus na igreja. Se você não prioriza a Deus durante a semana de leitura bíblica, culto familiar, oração, você não vai priorizar a Deus no domingo também. Não pense que, deixa para domingo. Domingo é o dia de fazer isso. Não pense assim. Você não vai priorizar domingo também. Porque nós funcionamos assim, irmãos. Nós temos essa tendência de colocar a nossa vida em primeiro lugar, os nossos interesses em primeiro lugar, os nossos compromissos em primeiro lugar. E eu não estou falando exclusivamente, irmãos, de vir na igreja domingo. Isso é obrigação, você tem que vir na igreja domingo. Mas não é só isso, irmãos, mas é se envolver com o corpo de Cristo. É se envolver com o reino. É se envolver com as outras pessoas. Amar uns aos outros. Se envolver com esse edifício composto de pedras vivas. E se você não está fazendo isso, saiba que isso é um pecado contra Deus. Deus estava irado com os judeus dos dias de Ageu. Qual é a sua prioridade? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas?
Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar. Deus bendito, Pai Celeste, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela exposição dessas Escrituras. Pedimos, ó Pai, que essa palavra encontre solo fértil em nossos corações. Que o Senhor venha ao nosso encontro e nos exortar, Pai. Nos mostrando, ó Deus, que nós fazemos parte de um reino que exige de nós comprometimento, dedicação. Perdoa, Senhor, o nosso pecado da negligência. Perdoa, Senhor, as vezes em que nós colocamos os nossos próprios interesses, a nossa própria agenda, acima dos interesses do Senhor, acima da tua agenda, Pai. E nós também te agradecemos, ó Pai, por essa mesa que está diante de nós agora, por esses elementos que agora saem do uso comum para o serviço da tua igreja, para esse sacramento que é para nós um meio de graça e também um lembrete, Senhor, de que a nossa existência aqui é passageira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, é o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.